O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje o Evangelho nos conduz a uma cena forte, quase tensa, em que Jesus é questionado, confrontado e posto à prova por aqueles que, em vez de acolher a verdade, preferem se esconder atrás de argumentos e aparências. É um texto que ilumina não apenas o que aconteceu no passado, mas também o que acontece dentro de nós quando resistimos ao chamado de Deus. Antes de entrarmos profundamente nesta palavra, faça um gesto de fé. Escreva nos comentários: Senhor, fala ao meu coração. Isso fortalece nossa comunidade de oração e ajuda esta mensagem a tocar vidas que precisam de consolo. Se ainda não fez, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esta palavra com alguém que você ama. Evangelizar é um ato de amor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando no templo quando os sumos sacerdotes e anciãos do povo aproximaram-se e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu: eu vos farei também uma pergunta. Se a responderdes, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles começaram a refletir. Se dissermos que vinha do céu, ele nos dirá: por que não acreditastes nele? Mas se dissermos que vinha dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. Jesus então lhes disse: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, esse Evangelho é um espelho. Ele revela o coração humano quando é confrontado pela verdade. Os chefes religiosos perguntam sobre a autoridade de Jesus, mas não porque querem aprender, querem acusar, querem controlar a narrativa, querem manter o poder. E talvez você esteja se perguntando: o que isso tem a ver comigo? Tem tudo, porque muitas vezes dentro de nós também existe essa resistência. Há momentos em que Deus fala claramente, mas nós perguntamos de novo, buscamos justificativa, protelamos a decisão, tentamos manter as rédeas na mão. É como se disséssemos: Senhor, eu quero te seguir, mas não mexa nessa área. Eu confio, mas não tanto. Eu te obedeço, mas só até certo ponto. Os chefes do templo não estavam preocupados com a verdade, estavam preocupados com a reputação. Tinham medo da multidão, medo da mudança, medo de perder o controle. Quantas vezes também nos escondemos atrás de não sei, não tenho certeza, não é bem assim, quando na verdade o Espírito Santo já tocou, já mostrou, já pediu algo concreto de nós. Jesus responde com sabedoria divina. Ele não entra na discussão, não aceita o jogo de poder, não se deixa prender por armadilhas humanas. Ele devolve a pergunta e revela a incoerência deles. Mostra que o problema não é falta de explicação, mas falta de abertura. Não é ignorância, é dureza de coração. Não é dúvida sincera, é medo de perder o controle. Filho, filha, talvez hoje Deus esteja te perguntando algo parecido. De onde vem a força que te sustenta? Quem tem guiado suas decisões? Quem ocupa realmente o primeiro lugar no seu coração? O medo? A opinião dos outros? Ou a verdade de Deus? Talvez você esteja vivendo um momento em que Deus está pedindo uma decisão clara, pedindo desprendimento, pedindo perdão, pedindo reconciliação, pedindo retorno à vida espiritual. Mas como os chefes do templo, você fica preso entre dois lados. Se disser sim, precisa mudar. Se disser não, perde a paz.
E então você responde ao céu: eu não sei, mas você sabe. O teu coração sabe, a tua alma sabe. A verdade já foi revelada dentro de você, só falta coragem para assumir. Jesus não responde porque não há resposta possível para quem já decidiu não ouvir. Ele silencia porque o silêncio é pedagógico. O silêncio de Jesus é um convite a olhar para dentro. Ele está dizendo, sem palavras: se o teu coração não quer a verdade, nenhuma explicação será suficiente. Se o teu coração quer a verdade, nenhuma explicação será necessária. Agora pense um pouco sobre João Batista. Ele era uma voz clara, firme, sem medo. E mesmo assim os líderes não acreditaram nele, porque acreditar em João exigia mudança, exigia conversão, exigia deixar máscaras, abandonar vaidades, renunciar ao orgulho. Eles não tinham coragem de encarar isso. E você? O que Deus está pedindo que você encare hoje? Um perdão, uma renúncia, uma decisão, uma cura interior, um afastamento de algo que te destrói, um retorno a Ele? Deus não tem medo das suas dúvidas sinceras. O que o afasta não é a pergunta honesta, mas a resistência mascarada. Ele não recusa quem busca, mas não invade quem se fecha. E talvez esse evangelho seja exatamente para você que está entre duas respostas, dois caminhos, duas vontades. Respire fundo, coloque a mão sobre o seu coração e deixe o Espírito Santo iluminar suas sombras interiores. Pergunte a si mesmo: o que estou fugindo de admitir? O que Deus já confirmou, mas eu ainda não quero assumir? Que resposta eu estou adiando? Filho, filha, Deus honra corações verdadeiros. Ele não exige perfeição, Ele exige sinceridade. Quando você diz sim, Senhor, mesmo tremendo, Ele te sustenta. Quando você diz eu quero mudar, Ele te guia. Quando você diz estou com medo, Ele te abraça. Quando você diz eu não consigo sozinho, Ele te levanta. Agora reze comigo: Senhor Jesus, hoje eu te entrego as áreas da minha vida onde tenho resistido à tua voz. Eu te entrego minhas justificativas, meus medos, minha indecisão. Dá-me um coração sincero, capaz de reconhecer tua autoridade sem temer. Ensina-me a não fugir da verdade. Ensina-me a dizer sim mesmo quando dói. Ensina-me a confiar mesmo quando não entendo tudo. Eu quero viver sob tua autoridade, Senhor. Quero caminhar na luz da verdade. Quero que tua vontade prevaleça sobre as minhas resistências. Transforma em mim o que ainda teme, o que ainda hesita, o que ainda se agarra ao controle. Eu me abro à tua ação. Toca minhas sombras, ilumina meus passos, sustenta meu coração. Filho, filha, continue com o coração aberto, porque a palavra que começamos a meditar não termina naquela resposta silenciosa de Jesus. Pelo contrário, ela se aprofunda em nós agora. O Evangelho de hoje nos chama a uma sinceridade radical diante de Deus, a um encontro verdadeiro, a uma conversão que não se esconde atrás de justificativas. Jesus não veio para discutir com quem não quer ouvir. Ele veio para libertar, iluminar e transformar aqueles que têm coragem de abrir a alma. E talvez seja exatamente isso que o Senhor quer fazer em você neste momento. Quebrar resistências internas, dissolver medos escondidos, desmontar desculpas que você carrega há anos, porque às vezes não é o mundo que nos impede de avançar, somos nós mesmos. Somos nós que travamos o coração, bloqueamos a graça, levantamos muros. Somos nós que complicamos o simples. E Jesus hoje te olha nos olhos e diz: deixa eu entrar onde você não deixa ninguém entrar. Os chefes do templo tinham medo de responder a Jesus, porque sabiam que a verdade teria consequências. Reconhecer João como profeta os comprometeria. Reconhecer Jesus como Messias mudaria completamente a vida deles. E é aqui
que esta palavra toca profundamente a nossa vida. A verdade de Deus não é informação, é transformação. Ela não passa pela nossa mente sem exigir conversão no nosso coração. A verdade desloca, mexe, incomoda, chama para fora da zona de conforto. Você já percebeu isso? Quando Deus fala, algo dentro de nós balança. Uma luz se acende em uma área que preferíamos manter escondida. Uma ferida que parecia silenciosa começa a pedir cura. Um relacionamento que parecia normal revela sua toxicidade. Um hábito que parecia inocente mostra suas raízes perigosas. Uma oração simples revela uma resistência profunda. É assim que Deus opera. Ele ilumina, Ele revela, Ele chama. E ao mesmo tempo em que chama, Ele respeita. Jesus não obriga ninguém a crer. Ele propõe, convida, desperta, mas não força. A liberdade é sagrada para Ele. Por isso, quando os sacerdotes respondem, não sabemos, Ele não insiste. Esse silêncio é pedagógico. Deus só transforma quando abrimos a porta. Filho, filha, qual é a porta que você precisa abrir hoje? A porta do perdão, a porta da humildade, a porta da entrega, a porta da reconciliação, a porta da conversão sincera, a porta do abandono do controle. Muitos de nós queremos Deus, mas queremos que Ele fique apenas nas áreas menos sensíveis da nossa vida. Queremos um Jesus que consola, mas não um Jesus que confronta. Um Jesus que cura, mas não um Jesus que pede mudança. Um Jesus que abençoa, mas não um Jesus que reorganiza nossas prioridades. E o Evangelho de hoje nos pergunta com amor: você realmente quer que eu seja o Senhor da sua vida? A autoridade de Jesus não é autoritarismo, é cuidado, é direção, é verdade, é amor maduro. Quando Ele assume autoridade em nós, Ele coloca ordem, cura, propósito, clareza. Mas para isso, precisamos permitir. Respire fundo agora. Sinta seu corpo descansar um pouco. Sinta sua mente silenciar. Porque o Espírito Santo vai tocar áreas profundas enquanto você acolhe esta palavra. Filho, filha, talvez você esteja num momento de muita confusão interior. Muitas vozes, muitos conselhos, muita pressão, muito medo. E no meio de tudo isso, Jesus está se aproximando e te perguntando: de quem vem a direção da tua vida? Da tua ansiedade? Da tua ferida? Da opinião dos outros? Ou da minha voz? A grande libertação que Jesus quer realizar hoje é no teu coração. Ele quer remover camadas de resistência. Quer curar medos que você esconde até de si mesmo. Quer libertar sua alma de pequenas prisões emocionais, para que você não viva como aqueles sacerdotes que sabiam a verdade, mas não tinham coragem de assumi-la. E agora, filho, filha, deixe-se conduzir por esta oração. Se estiver em um lugar tranquilo, coloque a mão sobre o peito. Sinta o calor da própria vida. Sinta o toque suave da presença de Deus. Senhor Jesus, eu estou aqui diante de Ti com tudo que sou e com tudo que não consigo ser. Estou aqui com minhas inseguranças, minhas certezas frágeis, meus medos silenciosos. Estou aqui com minhas perguntas, minhas inquietações, meus desejos de acertar, mas também com minhas resistências humanas. Tu me conheces por dentro, Tu sabes onde eu tremo, Tu sabes onde eu me escondo. Nada está oculto diante de Teu olhar. Hoje eu Te entrego minha dificuldade de confiar, Te entrego a tendência que tenho de controlar tudo, Te entrego o meu medo do desconhecido, meu receio de me deixar conduzir completamente por Ti. Muitas vezes, Senhor, eu Te pergunto sobre Tua autoridade, não porque preciso de explicações, mas porque tenho medo de Te deixar ser o centro da minha vida. E por isso eu Te peço, entra no meu coração do jeito que ele está. Entra mesmo onde eu ainda resisto. Entra onde a minha verdade ainda não encontrou coragem para nascer. Toca, Senhor, nas minhas defesas internas.
cura minhas desculpas espirituais, remove meus bloqueios, ensina-me a dizer sim sem medo, ensina-me a sustentar um compromisso verdadeiro contigo, ensina-me a reconhecer tua voz acima de todas as outras. Eu não quero mais viver de indecisões, eu não quero mais te responder não sei quando. No fundo eu sei o que tu me pedes, eu quero ser teu, eu quero caminhar na verdade, eu quero viver sob tua autoridade amorosa, que cura, liberta e ilumina. Agora invoquemos o Espírito Santo, porque ninguém se abre à verdade sem a força dele. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre minha mente, iluminando tudo o que está confuso. Vem sobre meu coração, libertando o que está endurecido. Vem sobre minha memória, curando o que ainda dói. Vem sobre minhas emoções, ordenando o que está desorganizado. Vem sobre minha vontade, fortalecendo o que está fraco. Vem sobre meus medos, desfazendo as sombras que me paralisam. Vem, Espírito Santo, e derrama em mim a coragem que faltou aos sacerdotes do Evangelho, a coragem de assumir a verdade diante de Deus e diante de mim mesmo. Vem e faz de mim uma pessoa inteira, inteira na fé, inteira no amor, inteira na entrega. Filho, filha, continue nesta atmosfera de oração. Vamos agora rezar como Jesus nos ensinou, colocando nas mãos do Pai tudo aquilo que você não consegue carregar sozinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, com a ternura de quem confia na intercessão materna, elevemos nosso coração a Maria, aquela que nunca resistiu à vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora receba esta bênção profundamente no seu espírito, que o Senhor te conceda a graça da sinceridade interior, que Ele te liberte das resistências que atrasam tua cura, que Ele ilumine as áreas em que você tem medo de responder, que Ele te dê coragem para acolher a verdade que salva, que Ele te envolva na autoridade que não oprime, mas cura, que Ele faça de você um coração livre, leve, verdadeiro, e que sua vida seja conduzida pela luz divina, não pelos medos humanos. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Filho, filha, testemunhe nos comentários: Senhor, eu quero viver na tua verdade.